eu estou em busca e espero poder ajudar e contribuir com a minha profissão de criar momentos mais dóceis no meio dessa cidade. Então a gente tem feito, por exemplo, muita pesquisa no estúdio agora para hackear a arquitetura, hackear a praça, hackear a cidade, né, usando não só a tecnologia, mas usando a natureza. E eu acho que tem uma coisa interessante, Facundo, que quanto mais tecnológico eu estou ficando, mais curioso, interessado e pesquisando eu estou ancestralidades. E está começando a fazer muito sentido, né? Eu estou tentando traçar um diálogo com o que a gente chama de sul global, né? Especialmente América Latina, Índia e África. Eu acho que durante muito tempo, eu, na minha formação de arquiteto, olhei e me inspirei nos Estados Unidos, na Europa, que é o natural, né? Cidades de bicicleta, cidades verdes. Essa realidade não vai ser nunca nossa, porque o nosso contexto é completamente diferente. E estou num momento de fascínio, de descoberta, que a gente tem que olhar mais para o que está acontecendo na Índia, na África, porque são problemas muito mais similares que os nossos, escalas similares, países em desenvolvimento, e o que tem saído de inovação, o que tem saído de descoberta na área de arquitetura, de inovação, de tecnologia, com outro olhar, né? Então acho que a grande história é como olhar o mundo com outras lentes, como olhar o mundo de outras maneiras, como decolonizar o nosso olhar. Exatamente. A gente está falando muito de decolonização, mas a gente também, a nossa cultura, ela sempre foi feita com quase um fetiche pelo opressor, né? Então, quando você olha para a Europa, por exemplo, a gente vê a Europa como um padrão de cultura civilizatório e tudo mais, mas é uma história de usurpação, de violência. Não existe uma discussão aprofundada de raça, não existe uma discussão aprofundada de questões queer, né? Eu frequento bastante, sou casado com português, tenho um apartamento em Lisboa, tenho dividido parte da minha vida em Portugal. Como você citou, dou aula na França, vou quase todo semestre dar aula. Não existe. Eu dei uma aula sobre decolonização para os alunos, eles nunca tinham, alunos do mestrado da Sorbonne. Nunca tinham ouvido falar do termo. Nunca tinham ouvido falar. É muito eurocêntrico, né? Pauta racial em Portugal, que obviamente é uma pauta que eu levanto muito quando eu dou entrevista, quando eu faço projeto, não existe. Eles falam, não, mas é que não tem preto aqui. Tem sim, tem muito. Eles colonizaram muitos lugares que eram feitos por pessoas negras e que agora estão lá sim, estão à margem, estão na franja, estão na periferia. Então eu sinto que a gente tem um nível de sofisticação, de discussão, de ativismo, que coloca a gente na frente sim de liderança de muita coisa. A gente não pode esquecer. Deixa eu te falar uma coisa. E no teu trabalho eu sempre percebi que tem uma tensão entre arquitetura e corpo, né? Como artista, o teu olhar é pro corpo humano. Eu te conheço. Perfeito, adorando, é isso mesmo. Então tem a tensão entre a arquitetura e o corpo, como eles, de alguma forma, você tenta criar uma membrana que comunique os dois. Só que o trabalho de arquiteto, assim, eu sei que o trabalho de artista também pode ser muito bem remunerado, mas o trabalho de arquiteto é onde você começou. Paulatinamente eu te vejo indo cada vez mais, você tendo interesses em pesquisa, em lecionar, você dando mais vazão para o teu lado artista, mas sem deixar ainda a arquitetura como teu ponto de partida. Você percebe essa tensão dentro de você entre o artista e o arquiteto? E aí eu pergunto como um empreendedor, porque você tem um escritório, eu fui visitar teu escritório algumas vezes, você tem uma quantidade pelo menos na época, grande de colaboradores. E aí, como é que fica o passado que pesa na tua existência, né? Como você é reconhecido como arquiteto, e essas novas tensões, esses novos desejos de menos pro inorgânico e mais pro orgânico, sair da arquitetura e ir pro corpo. Essa pergunta é muito boa, Facundo, porque eu acho que fica tenso essa relação, mas eu tento tirar partido dela. Já vai fazer quase 17 anos, né, que eu fundei o meu estúdio, e desde o início, para mim, um fundamento dele, de fato, era ser multidisciplinar. Eu amo trabalhar em todas as escalas. Então hoje a gente desenha produto, a gente desenha edifícios, o foco do escritório nos últimos 5 anos tem sido mais arquitetura, continuo fazendo projetos de interiores, né? Nesse momento a gente está fazendo restaurante, instituto, clínica, escola, estamos desenhando muita coisa legal.
Mas eu nunca deixei de lado essa minha investigação com tecnologia e arte, porque é da onde tudo começou, né? Eu fui pesquisador do Nômades, que é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP, durante quase 9 anos. Então fui lá que eu fiz o meu mestrado, fui financiado pela FAPESP muito tempo. Sempre importante falar da importância dos órgãos financiadores de pesquisa, porque foi graças à FAPESP que eu não precisei trabalhar, porque eu tinha uma bolsa e eu conseguia me dedicar à pesquisa. Eu tenho que agradecer também, porque eu fiz mestrado e doutorado pela FAPESP. Não pode esquecer de agradecer e falar sempre. Sim. Então, acho que hoje o estúdio ele é um reflexo disso. Então, eu citei essa obra que a gente está fazendo no Parque Augusta, que faz parte dessa pesquisa. Ao mesmo tempo, eu gosto de criar projetos para a TV, que você sabe, eu já criei coisas para Netflix, para Globo, para GNT. Estou com outro projeto agora que chama Futuros Possíveis. Então, mas eu acho que é dessa tensão de querer fazer muitas coisas, que às vezes é um pouco tenso, que sai algo que é muito criativo e muito positivo. Então eu vejo, pelo menos nos meus colaboradores, as pessoas que trabalham no escritório hoje. Quantas são hoje? A gente está com em torno de 15 pessoas. É muita gente, né? Mais os freelancers, as pessoas de fora. Mas que eu tô você no movimento... Você vai chamando de acordo com o projeto. Vou chamando de acordo com o projeto, mas eu estou com uma vontade muito grande de enxugar mais a minha estrutura para poder ter mais leveza de novo. A gente já chegou a ter quase 55 colaboradores. Eu vi que, para mim, no meu formato, era muito difícil fazer inovação com uma estrutura tão grande. É porque você fica dependente de projeto, Você né? fica dependente de projeto. Você precisa fechar projeto num ritmo alucinante. Alucinante, para dar conta de 55 inovação se faz com calma, com tempo. Eu adoro quando as marcas chegam e viram algum projeto. Não, a gente quer inovação, 30 dias para entregar. Não se vai fazer inovação com 30 dias. Mas você pode usar uma narrativa de inovação que é para inglês ver. Com certeza. Eu acho que eu dou um bom exemplo desse lugar que eu acho que a gente conseguiu misturar um pouco de um olhar mais conceitual para um olhar mais técnico, que foi... A gente desenhou a flagship de uma marca de café, que faz cápsulas de café. Eu me lembro desse projeto. E foi um lançamento internacional que eles resolveram fazer no Brasil, e é uma cápsula biodegradável. Teoricamente é uma revolução na indústria. Eu adoro café e a gente sabe a qualidade da cápsula de alumínio, né? É o melhor café para tirar em casa. Só que é, obviamente, inviável. Eles reciclam 3% só das cápsulas de café no Brasil e no mundo. O que a gente fez? Vamos criar um projeto em impressão 3D, feito com material biodegradável. Então a gente criou essa arquitetura temporária, que já foi pensada em todo o ciclo regenerativo dessa arquitetura. Então, desde a extração, o que a gente pode fazer para trabalhar com materiais de fontes renováveis, que tenham menos impacto? Tá, desenhamos essa arquitetura. E se essa arquitetura pudesse ser uma espiada no que pode ser o futuro? O futuro pode ser mais biodegradável. A gente já tem as tecnologias. E foi muito legal porque a gente acabou de desmontar depois de 1 ano e meio. Isso vai virar um pequeno documentário. E essa casca arquitetônica ela foi triturada. Isso virou adubo para o agronegócio e foi literalmente adubado. A gente usou literalmente a arquitetura para virar adubo. Então, acho que é um bom exemplo de como se faz pesquisa com calma. Esse foi um projeto que a gente teve tempo, a gente teve 1 ano de desenvolvimento, de pesquisa. E a importância do espaço público. E foi uma marca muito legal, porque ela topou fazer esse projeto num parque. O que qualquer marca faz? Vai para o shopping, porque é mais fácil. Eles toparam, aceitaram, foi super difícil, demorou as aprovações, atrasou a entrega, mas no fim era um projeto muito mais democrático, no meio de um parque com muita árvore, onde as pessoas tinham acesso a tomar um cafezinho e conhecer aquela tecnologia. Então eu acho que tem algo muito fascinante nesse momento, saindo, de novo, também dessa conexão com o ancestral, porque eu não fiz nada de novo. Os nossos indígenas já construíam usando barro, já construíam de maneira biodegradável. Qual